Nesse momento, daremos início às palestras programadas para esta tarde. A primeira palestra, com o título Educação sem Distância, será proferida pelo professor Dr. Romero Tori. Romero Tori é professor associado 3 da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, coordena o Interlab, Laboratório de Tecnologias Interativas, e desenvolve pesquisas de realidade virtual e aumentada aplicadas à educação e à saúde. Foi presidente da Comissão Especial de Realidade Virtual da Sociedade Brasileira de Computação e é membro do Conselho Deliberativo da Escola do Futuro da USP. Participa ativamente do projeto EMUNDOS sobre conteúdos educacionais abertos com a Universidade Europeia, com a Comunidade Europeia, perdão. Além disso, atua como editor e membro de comitês de vários periódicos e eventos científicos nacionais e internacionais. É nacionalmente conhecido na área de educação à distância por ser o autor do livro Educação sem Distância. Vamos dar uma salva de palmas para o professor Romero Tori. Boa tarde. É um prazer encontrá-los, vários reencontrá-los. E, bom, o que eu vou falar aqui hoje é uma introdução a alguns conceitos de quem conhece o livro, ou já viu minhas palestras, não vai ser novidade, mas talvez valha a pena relembrar. A gente vai falar sobre, possível colocar, o tema é Educação sem Distância. Agradeço ao SEIGE pelo convite, parabenizo finalmente a gente ver esse projeto que foi gestado durante muito tempo e uma beleza ver todos aqui presentes, né? Sem distância literalmente hoje. Muito bem. Vou falar de alguns mitos e preconceitos, afinal vocês vão fazer um curso de educação à distância, apesar de que já reduziu muito esse preconceito com a educação à distância, mas certamente vocês ainda vão ver perguntas de, mas você fez à distância? É bom o curso? A gente está vendo agora uma discussão aí sobre implantar a educação à distância, ampliar ou não, mas o fato é que a educação à distância está se ampliando, está tendo seu lugar merecido e o preconceito não faz sentido, como eu vou mostrar para vocês. Né? Existem críticas. Eu participei outro dia de um evento, como eu trabalho com a área multidisciplinar, eu participei de evento em várias áreas. Esse era na área de enfermagem, né? E alguns, olha lá, tudo bem? Então, a gente, nesse evento que eu fui convidado, havia muitas críticas com relação à educação à distância por parte da associação da área, e dizendo que, ao fazer a avaliação desses cursos em loco, foi percebido que eles não tinham muita qualidade. Então, por isso que eles faziam essa campanha, entre aspas, contra a educação à distância. Aí eu levantei a mão, estava na plateia, eu seria o próximo a palestrar, e aí eu perguntei, mas se vocês fizessem uma pesquisa, uma avaliação dos cursos presenciais e percebessem que eles não têm qualidade, vocês iriam ser contra cursos presenciais? Não, né? O que eles iam querer fazer? Melhorar os cursos presenciais ou descredenciar aqueles que não são bons. Então, essa coisa de misturar o mal feito com a modalidade não faz sentido. A gente tem que lutar por cursos de qualidade, como esse que vocês estão matriculados, mas em qualquer modalidade, né? Não apenas criticar preconceituosamente. Muito bem. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Isso daqui é fictício, tá? É uma alegoria aí sobre críticas que se tem sobre mídias, né? Sobre novas tecnologias. Então, vocês já ouviram falar críticas do tipo, essa mídia torna o aluno preguiçoso, ou enfraquece a memória, causa isolamento social, pode ser perniciosa, etc. E outras críticas, não vai substituir o professor. De qual mídia eu posso estar falando? Qual? Qual tecnologia? Computador? Game? Redes sociais, né? Mas eu aposto que quando essa mídia que eu vou mostrar aqui começou a ser muito utilizada pelas novas gerações, as gerações antigas tinham mais uma cultura oral do que escrita, criticavam essa tecnologia, né?
Até Sócrates era contra você escrever as coisas, você tinha que oralizar, memorizar, e se você não memorizasse, você não tinha aprendido. Né? Então, novas mídias, novas tecnologias sempre são sujeitas a preconceitos, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Outra pergunta que eu costumo fazer nas minhas apresentações, eu pergunto, bom, mas não dá para usar EAD para tudo, né? Por exemplo, você andaria num avião que o piloto fez curso à distância? Vocês que fazem curso à distância, o que vocês acham? Aí é exagero. Depende, né? E cirurgiões? Tá bom, piloto não, mas e cirurgiões? Fazer uma cirurgia com um cirurgião que fez o curso à distância de como fazer a cirurgia? E aí? Bom, acontece que os cursos, graças a Deus, os cursos de piloto são à distância. Imagina se eles fossem treinar no avião de verdade, né? Como a gente já comentou, eles primeiro treinam em simuladores, antes de, quando eles pegam um avião de verdade, eles já estão bem treinados, né? Um avião grande, tá? Pode até ele treinar em aviões pequenos, ou como copiloto de início, etc. Mas não há necessidade, você consegue aprender muito bem a pilotar um avião sem precisar de um avião de verdade. Tecnicamente, são cursos à distância, né? Porque você está usando algo virtual para poder treinar. Bom, mas e cirurgiões? Bom, se você não usar o simulador para o cirurgião treinar, a outra opção é treinar com você. Né? Então, acho que essa não seria uma boa opção também. E com realidade virtual, e hoje eu não vou falar de realidade virtual, de realidade aumentada, né, porque isso vocês vão ter que esperar e assistir e participar da minha disciplina para a gente poder discutir isso. Então, não vou falar disso hoje, mas simuladores de realidade virtual conseguem ter realismo que mais real que isso só se fosse de verdade. E só se fosse de verdade teria que ser um paciente de verdade. Num cadáver você não consegue simular questões fisiológicas, né, que pode acontecer num simulador. No simulador você pode até errar e ver o que acontece. Né? Então, e hoje, as cirurgias de videolaparoscopia, elas são feitas, as cirurgias são tecnicamente também à distância, porque o cirurgião manipula um instrumento e observando o corpo interno, lá, o órgão que está sendo operado, por um vídeo. Né? Ele não está diretamente lá. Se o comprimento do cabo que conecta esse instrumento e o vídeo fosse maior, de quilômetros de distância, ele faria a operação do mesmo jeito. Né? E fazer um simulador para treinar isso é bastante viável, e já existem simuladores que você consegue treinar a cirurgia melhor do que qualquer coisa. Quando você colocar a mão naquele simulador, recentemente, essa semana mesmo, eu fiz um experimento de um sistema para treinamento de odontologia com professores e dentistas e pós-graduados da área, todos foram unânimes em dizer que com esse treinamento de anestesia, o aluno é muito mais seguro fazer a sua primeira anestesia. Muitos lembraram a primeira anestesia que ele teve que fazer, sem nunca ter feito isso com uma pessoa de verdade, como eles tremerem, como isso foi, eles se sentirem inseguros. Né? Muito bem. Outra questão é esse conceito, né, de educação à distância e educação presencial, que tende a cada vez menos fazer sentido, as coisas estão se misturando. Os jovens hoje já não distinguem muito real, virtual, já é tudo muito misturado. Né? O que importa é a comunicação acontecer. Então, educação presencial. Aqui é um exemplo de reunião que eu tenho com meus alunos. O Felipe está virtualmente, eu vou dar falta para ele, ele está participando da aula. Né? Às vezes sou eu que estou virtualmente nessas reuniões. Então, é presencial, independente da mídia que está sendo usada para intermediar essa conversa. Aqui, tecnicamente, eu tenho uma educação presencial, só que os alunos estão em mundos virtuais. Então, aqui a educação presencial é virtual. Bom, e educação à distância, tecnicamente, aqui eu tenho um exemplo de educação à distância. É a apresentação final dos seminários de um curso de pós-graduação, que é o início, que é presencial. Mas a última aula, a aula de apresentação, eu faço questão que seja à distância mesmo. Até porque o tema da disciplina é tecnologia na educação.
E eles se preparam muito bem para isso, eles sabem que essa apresentação vai ser pública, que a gente vai estar no YouTube com pessoas assistindo de qualquer lugar, né? E eles levam isso muito a sério e trabalham bastante, se preparam durante todo o curso para fazer essa apresentação. Existem perguntas feitas ao vivo. Então, é à distância, mas eles estão mais presentes do que nunca. Em breve, aí já entrando um pouco naquilo que nós vamos discutir na minha disciplina, com realidade virtual, com óculos de realidade aumentada, melhor dizendo, não vai ser difícil, isso tecnicamente já é possível, você ter presença holográfica das pessoas nos ambientes, tá? Então, reduzindo cada vez mais esse distanciamento. Agora, quando a gente fala de educação à distância, aí entra no conceito que eu falo de educação sem distância, a gente tem que realmente eliminar distâncias, porque com distância você tem uma barreira, e essa barreira inviabiliza a ocorrência do diálogo. Por isso que eu não gosto de educação à distância, porque quando a educação de fato ocorre, porque essa distância não está ocorrendo. Então é sem distância, não é à distância. À distância, em tese, seria impossível você ter uma educação que fosse de fato à distância. Então ela só ocorre quando ela é sem distância. E quais são essas distâncias? Que distâncias que a gente tem na educação? Exemplos de distâncias, ou só tem uma só? Quando fala em distância, vocês conseguiram, nesse fim de semana, romper uma barreira de distância. Que barreira foi essa distância? Física ou geográfica, né? Então vocês romperam usando uma mídia, uma tecnologia aérea, rodoviária, etc. Vocês conseguiram quebrar essa distância, estão aqui. Então essa é a distância geográfica, a distância física, etc. Tá? Agora, essa é a única distância que pode ocorrer numa relação de educação? Qual outra distância? Tempo. Tempo é um outro tipo de distância que a gente quebra com tecnologia. A gente consegue ter discussão no fórum, apesar da distância do tempo. E funciona. Né? Esses dois tipos são clássicos e bem conhecidos, mas existe um que é mais importante que todos os outros. Qual que é? Não. Entendi. Mas aí a gente vence a primeiro tipo de distância, que é geográfica, por meio de ambientes virtuais, por meio de videoconferência. Sim. Então, essas distâncias físicas, eu não falo física, eu falo espacial e temporal, porque elas são distâncias físicas, né? Oi? Muito bem. Sim. Exato. Então, ela chamou de a distância do engajamento, ou seja, o aluno pode estar fisicamente presente, mas estar distante. Então, essa distância ocorre não apenas no curso à distância, mas pode ocorrer no curso presencial. E o Michael Moore, baseado em Vygotsky, no conceito de transação do Vygotsky, ele extrapolou para a distância transacional. Né? Então existe um artigo aí famoso, a VED mantém o artigo traduzido, é fácil de procurar, se você procurar teoria da distância transacional, você vai achar. E essa distância transacional, digamos, é aquela percepção de distância, aquela percepção psicológica de estar distante. Isso é mais importante do que tudo, porque um aluno num chat pode se sentir mais presente do que eventualmente um aluno numa sala de aula dita presencial. Tá? Agora, existem relações de distância. A mais conhecida, que mais se imagina quando se fala em educação à distância, é a distância aluno-professor. Mas, numa relação de aprendizagem, não é só a relação aluno-professor que é importante. Esse encontro presencial, ele é importante para a gente se conhecer ao vivo, mas é mais importante ainda para vocês se conhecerem, para vocês criarem o seu network, para vocês saberem com quem vocês vão estar trabalhando quando estiverem fazendo trabalho em grupo, quem você está dialogando, você já conversou na lanchonete, você já sabe quem é a pessoa, como que ela é, o que ela gosta, o que ela faz, etc. Você não está falando mais com um avatar ou com algo abstrato, mas está falando com gente mesmo. Né? E essa relação de distanciamento é importante que seja quebrada. E uma das formas de fazer isso são por meio desses encontros que a gente tem presenciais, mas não único. Né? É possível, eu tenho relações de amizades fortes com pessoas que eu nunca conheci pessoalmente, nunca encontrei fisicamente.
Né? Então é possível, por meio de tecnologia, você aproximar aluno-professor, aluno-aluno também. E uma terceira relação de distanciamento seria aluno-conteúdo. Aquele conteúdo que está sendo trabalhado, ele pode estar mais distante ou mais próximo. Por exemplo, se eu estou trabalhando com conteúdo imersivo, como esse que eu falei de treinamento de anestesia odontológica, em que ele coloca o capacete de realidade virtual, vê o paciente, está dentro do consultório, ele está muito mais próximo do que ler um livro explicando como é o procedimento de fazer anestesia. Então, esse tipo de proximidade também tem que ser levado em conta. Agora, se a gente for, muitos aqui, nem todos são da área de exatas, conhece análise combinatória, né? Se a gente simplesmente chamar um curso de à distância ou presencial, a gente tem só duas opções dicotômicas, né? Ou é presencial ou é à distância. Mas vejam quantas combinações que a gente pode ter de distância, de tipos de distância e de relações de distância. Então, fazendo uma combinação aí, se a gente só pensasse que eu tenho ou não tenho distanciamento, porque na verdade esses distanciamentos podem ser gradativos. Eu posso ter mais distanciamento ou menos distanciamento, por exemplo, transacional, né? Mas se a gente for binário, disser apenas, não, só existe, ou o curso tem distância ou não tem distância naquele aspecto, tá? Ou na espacial, ou na temporal, na aluno-professor, no aluno e no aluno-conteúdo. Combinando isso, dá quantas possibilidades? Quem já fez? Eu dei tempo aí para os matemáticos. Bom, dá 512 combinações. Então, se eu fosse levar em consideração essas relações, todas para criar uma modalidade, o correto seria você ter 512 modalidades, né? Então, a pessoa conhecer interessante a lei do Ministério, que o MEC ia ter que fazer 512 modalidades. Tem aquela modalidade em que o conteúdo está distante, mas o professor está perto, mas os alunos estão distantes, ou aquela outra em que, bom, para falar a verdade, tem modalidades aqui que não fariam sentido, né? Aquelas em que houvesse distância transacional, por exemplo. Tá? Então, a distância transacional não pode ocorrer, senão aqueles cursos que são criticados, que não funcionam bem, pode ver que eles vão ter muita distância transacional. E o que impacta a distância transacional? Michael Moore, naquele artigo da teoria da distância transacional, colocou alguns fatores que ele considera como sendo impactantes na percepção da distância transacional. Tá? Primeiro, a estrutura do curso. Ao contrário do que a intuição pode dizer, que o curso bem estruturado, muito estruturado, é melhor para o aluno, na verdade que ele por trás seja muito estruturado, muito pensado. Mas essa estrutura não pode se transformar no engessamento do curso e do aluno. Então, você tem que ter uma estrutura, só que ela tem que ser flexível, porque se essa estrutura for percebida pelo aluno, ele se distancia. Tá? Quanto mais ele já sabe, depois disso vai ter isso, depois vai acontecer aquilo, depois aquilo, ele já entra no piloto automático e vai se distanciando. Tá? Então, ele tem que perceber que ele faz diferença, que ele pode interferir nessa estrutura. Tá? A outra questão é o diálogo, a interação com o conteúdo, uma interação que seja de interesse de ambos os envolvidos, não apenas uma interação pura e simples. Diálogo é essencial para a redução da distância transacional. E a autonomia do aluno. Tá? Se ele não se sente autônomo, ele se sente mais distante. Então não adianta dizer, vou fazer um curso de aprendizagem ativa que o aluno vai se envolver bastante e aí você passa todo o roteiro do que ele tem que fazer. Você faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Isso ele não vai ser ativo, vai ser um estudo dirigido, não funciona. Vocês já fizeram, acho que, muitos tutoriais, tem muito tutorial na internet, né? Você faz qualquer coisa com esses tutoriais. Outro dia eu peguei para aprender como faz a modelagem de um foguete, para aprender um modelador de sólidos, etc. Acabei de fazer, feliz da vida. Bom, deixa eu tentar de novo, sabendo nem por onde começar. Eu fui, o tutorial vai te dirigir, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo. Acabou, você não aprendeu nada. Tá? É a mesma coisa se você está dirigindo e alguém fica falando, vai à direita, vai à esquerda, vai para lá, depois você tem que repetir. Bom, isso acontece hoje com esse, por exemplo, né? É cada vez mais difícil se acabar
Se cair a internet, acabar a bateria do celular, a gente fica perdido literalmente. Então, resumindo alguns dos paradoxos que a gente tem nessa questão de distância na educação, de tecnologia na educação. O paradoxo de distância e presença, né? O paradoxo real e virtual, que, na verdade, real não se opõe ao virtual. Isso é um assunto para uma outra palestra, para uma outra discussão, mas como os filósofos dizem, e Pierre Levy escreveu o que é o virtual não se opõe ao real. O que é virtual também é real. Então, se você está naquele ambiente virtual, treinando lá a sua anestesia, aquele ambiente é real, não é virtual. Tá? O nome virtual não é o mais correto. Mais ou menos nesses detalhes, vamos para frente. Bom, a outra questão é imersão versus localização também, né? Onde você está, não necessariamente onde você acha que você está quando você está imerso. Autoria versus consumo. Hoje em dia, muitas vezes você está consumindo conteúdo, mas está criando conteúdo também. Vocês vão criar conteúdos que eu tenho certeza vão ser muito interessantes e que vão ser úteis tanto para os seus colegas quanto até para nossos professores. E diversão versus seriedade, né? Gamificação, jogos sérios, já é um paradoxo do próprio nome. Né? Jogo sério. Então, isso cada vez mais também vai acontecer. Bom, então, resumindo aqui a educação sem distância, você tem a questão da interatividade, da imersão. A interatividade reduz a percepção de distância, a imersão aumenta a percepção de presença. Tá? Como o nosso tempo é curto, eu vou pular 2 cenas de filmes que eu ia mostrar aqui. E a interação, então, é a ação recíproca entre pessoas ou coisas. E é importante diferenciar interação de interatividade. Porque a interatividade, ela aumenta a percepção de presença, ela reduz a distância transacional, mesmo que não ocorra interação. Então, isso parece um paradoxo também. Mas interação é o ato em si. Interatividade é o potencial que determinado meio tem de propiciar a interação. Se você entra num museu, onde tem vários placas, não toque nada, não mexe nada, você fica lá passivo olhando as obras. Se você entra num museu interativo, como existem alguns que são muito bacanas, você percebe que você pode mexer onde você quiser, então você se sente mais próximo, mesmo que você não interagir com nada, só de saber que você pode interagir. Então a interatividade reduz a distância transacional. E interatividade pode ser aumentada aumentando sua percepção de poder interagir. Nós não vamos ter tempo aqui, mas eu poderia começar a interagir com alguns dos seus colegas e dos presentes, e eu iria aumentar a potencial de interatividade, só por eu interagir com alguns, mesmo que não. Seria inviável, eu gostaria de interagir com todos. Né? Mas não precisa interagir com todos, para todos se sentirem com uma distância transacional menor, pelo fato de eu ter interagido com alguns, porque eles perceberam que existe mais interatividade. Né? Tipos de motivação. Né? Você tinha falado sobre questão de engajamento. Né? Engajamento, motivação. Como é que isso ocorre? Bom, os psicólogos estudam muito isso, não apenas preocupados na área da educação, mas para a vida das pessoas como um todo, o que motiva as pessoas. Né? Eu gosto de um livro que se chama Why We Do What We Do, onde eu tirei alguns conceitos que eu mostro aqui, de motivação. Tá? O que motiva as pessoas? Bom, existem tipos de motivação. Existe a motivação extrínseca e a intrínseca. Quando você ameaça o aluno de que se ele não fizer tal atividade não vai ter nota, ou amanhã tem prova, isso é um tipo, ele vai se sentir motivado, provavelmente, se ele quiser passar, a estudar para a prova. É um tipo de motivação. Tá? Só que é uma motivação extrínseca, é uma motivação que vem de fora. É o chicote. Agora, a motivação melhor, mais nova, a motivação que realmente é boa, é a motivação intrínseca. Aquela motivação em que a pessoa faz algo porque ela quer fazer, não porque alguém está pedindo para fazer. Então, eu, nas minhas disciplinas, dificilmente eu dou prova, mas, em geral, os alunos que estão interessados se motivam em fazer as coisas porque eles têm algum propósito. Eles sabem
onde eles querem chegar e por quê, então eles já têm essa motivação, não precisa usar a motivação extrínseca. O mesmo vale para trabalho, nem sempre é o salário que motiva. Você precisa ter o mínimo para sobreviver, para viver dignamente. Tá? Mas foi comprovado que depois disso, o aumento salarial não é necessariamente motivante, às vezes pode até acontecer o contrário. Tá? Mas o que motiva mesmo são outros fatores, que vêm de dentro da pessoa. Bom, infelizmente, eu não vou conseguir dizer para vocês como motivar seus alunos. Tá? Mas eu posso ensinar como desmotivar. Tá? Isso, pelo menos, é uma questão de lógica. Tá? Quando você tem 3 fatores que são condição necessária para algo, meus colegas aqui da área de computação sabem que basta você negar um deles para não atingir a consequência disso. Se eu tenho 3 condições necessárias, eu preciso de A, e B e C para chegar em D, não A é suficiente para não B. Então, o que eu vou colocar aqui são os fatores que são condição necessária. Se não houver um deles que seja, você já desmotiva. Então isso já ajuda, pelo menos vamos evitar esses 3 fatores nos nossos planos de aula, nas nossas atividades. Não vou garantir que os seus alunos vão se motivar. Você tem que ser simpático também, tem que ser competente como professor. Os alunos têm que estar lá não porque o pai obrigou, mas porque eles querem, etc, etc. Então tem vários outros fatores que também podem desmotivar. Mas qualquer um desses 3 certamente desmotiva. Então quais são as condições necessárias para que ocorra motivação? Primeira delas, autonomia, de novo é autonomia. Tá? Se o aluno sente que não tem autonomia, só aparece na hora que fala da estrutura do curso, né? É um outro jeito de dizer, se o curso é todo estruturado, o aluno não tem autonomia para mexer nisso, desmotiva. Tá? Em vários aspectos aparece. Quando não tem interatividade, não adianta o aluno querer fazer algo, não tem interatividade mesmo que ele tem autonomia, não pode exercer essa autonomia, porque não dá para interagir, por isso que a interatividade é importante também, é um exercício de autonomia. Bom, autonomia, condição necessária. Então, se você vai fazer um curso que você quer que o aluno se motive, não faça tudo por ele. Não o trate como um robozinho. Outra questão é a percepção de competência. O aluno tem que se perceber competente para fazer aquilo para que ele esteja sendo desafiado, ou esteja sendo solicitado, ou instruído, etc. Tá? Os alunos gostam de desafios, então é bom desafiá-los. Mas se desafiá-lo de uma maneira que ele vai achar que não é competente, ele vai se desmotivar. Tá? Então, às vezes ele tem competência e não sabe. Cabe ao professor mostrar ao aluno que ele é competente. Mas não adianta só dizer, porque vai parecer igual o pai falando, né? Ah, não, ele consegue, não, vai só falso. Você tem que perceber realmente que ele consegue. Então, dê um jeito de fazer com que o aluno perceba que ele tem competência. E, por fim, a questão é até difícil traduzir o leito mesmo, mas aquilo tem que fazer sentido para ele, tem que haver uma conexão, ele tem que, por exemplo, saber que se a sua rede souber que ele está trabalhando com aquilo, isso vai ter um impacto, né, ou ele deve saber que aquilo que ele está fazendo pode ter tal impacto na sociedade, por exemplo, ou na sua vida, etc, etc. Então, tem que haver um sentido, um propósito naquilo. Então, se nenhum desses 3 fatores faltarem, a chance é grande de haver motivação. Então, nesses hackathons, por exemplo, os alunos se envolvem, etc., pode ver que esses 3 fatores estão acontecendo. Tá? Bom, a teoria do flow é um conceito que em gamificação a gente trabalha bastante, também vem da psicologia, e a teoria do flow trabalha estudando aquele estado que a gente conhece muito bem quando vê ou quando a gente mesmo está jogando, envolvido naquele jogo. Né? Então, os designers de jogos usam muito esse conceito. Infelizmente, não é tão fácil de transpor assim. Né? O que mais a gente sonha é ver nossos alunos em flow, em estado de fluxo. Bom, esse estado de fluxo é um estado em que você perde a consciência do corpo e você perde a consciência do tempo e fica envolvido naquela tarefa por aquilo que você está fazendo. Então, o propósito é fazer aquilo. Mais nada tem importância naquele instante. Para o tempo, para tudo. Não? Então, é um estado psicológico, em que, como descreveu Mihai Csikszentmihalyi,
é esse estado psicológico em que a consciência fica harmoniosamente organizada e você deseja prosseguir e fazer aquilo que você está fazendo como um fim em si mesmo. Então, isso pode ocorrer em qualquer situação, até mesmo em situações catastróficas. De repente, você está lá tentando resgatar uma pessoa num incêndio, num desabamento, você não pensa mais nada, você só está lá focado em fazer aquilo, sempre em flow. Né? Bom, entrar em flow é algo que depende da motivação intrínseca, a partir da pessoa ter essa motivação e tendo a competência e entrando nesse estado. Agora, o desafio é mantê-lo em flow. Eles, designers de jogos, sabem como fazer isso. Nós, como professores, precisamos saber como fazer isso também. Que é o equilíbrio entre desafios e habilidades. Se há muita habilidade para pouco desafio, a sensação é de tédio. Se há muito desafio para pouca habilidade, a sensação é de ansiedade. Então, o equilíbrio é quando se obtém quando se mantém a pessoa no estado de flow. É por isso que nos games, os designers de games vão fazendo a pessoa mudar de nível, porque como ela tanto jogar, ela vai ficando muito habilidosa, e aí começa a entrar em tédio, mas aí ela ganha uma passagem para um outro nível, que significa, vamos aumentar o desafio para equilibrar desafio com habilidades. Tá? Então, com o flow, a gente trabalha nos limites da consciência, a gente tem objetivos claros, sabe onde quer chegar, concentração é máxima, feedback tem que ser imediato para você se manter em flow. Você tem exclusão de outras preocupações, as pessoas às vezes não lembram nem de comer, nem de fazer suas necessidades, e você tem uma sensação de controle naquilo que você está fazendo. E tem uma perda de autoconsciência também, como eu já tinha colocado. Tá? Daí porque gamificação faz sentido também na área de educação. E tem também a alteração da percepção do tempo. Bom, estamos falando em games, na educação, gamificação, colocar nossos alunos em flow, a coisa não é tão simples, infelizmente. Né? Se fosse colocar um jogo na educação estaria tudo resolvido, o aluno entra em flow, seria uma beleza. Né? Acontece que jogo, a característica do jogo, se vocês forem ver lá desde Huizinga e outros filósofos aí que estudaram bastante a questão do jogo, uma das características do jogo é ser uma atividade livre e voluntária que a pessoa faz quando ela bem entende. Uma hora que você coloca, hoje nessa aula vocês vão jogar tal coisa, pronto, já quebrou uma das características do jogo, não foi ele que escolheu. Eu lembro quando eu comprava jogos educativos para meus filhos, eu entregava, eles abriam na hora na minha frente e tal, eu virava as costas e de lá tinham que fazer outras coisas, outros jogos, né? Porque o pai que trouxe. Pediu, já era. Então. Deixar na mesa quieta ali para esse. Exatamente. Agora, existem jogos que as pessoas às vezes nem sabem que são educacionais, como, bom, agora falando de coisas antigas, mas talvez se diretor de falar, Onde no Mundo Está Carmen Sandiego, um jogo bem antigo. Poucos sabem que é um jogo que nasceu para ser educativo, mas as pessoas jogavam porque era legal, e não porque era educativo. Né? Então, a primeira dificuldade é fazer o jogo ser legal. Outra dificuldade é que cada aluno tem uma característica de jogador. Alguns gostam de jogo de tiro, outros gostam de jogo de estratégia, outros não gostam de jogo nenhum, é difícil, mas pode ter, ou de outros tipos de jogos, jogos de simuladores. Então, imagine, se você for contemplar a todos, você vai dar uma aula de anatomia, você tem que criar 5 estilos de jogos diferentes para poder ensinar anatomia. E mesmo assim, tem que deixar lá para os alunos usarem quando eles quiserem. Você não pode pedir ao jovem para a semana que vem, senão já perdeu a graça. Isso é um grande desafio, jogos na educação. Existem vários tipos de jogos na educação, várias formas de você trabalhar com jogos na educação. Você pode ter um game educacional, como é o caso do Carmen Sandiego, um game que foi desenhado para ser educacional. Já é um grande desafio que você envolve uma outra variável, não é só a variável de manter em flow, a variável de design educacional, de desafiar, de premiar, e todas aquelas questões, mas você tem que atender a um conteúdo programático, você tem que atender aos objetivos pedagógicos. E nem sempre o pedagogo entende
nem sempre vai, ou nunca vai entender de design de jogos, assim como o design de game dificilmente vai entender de pedagogia. Então, acertar esse conflito é complicado. Além disso, os jogos que fazem sucesso, eles têm um budget, um orçamento altíssimo. Tá? É como no caso dos filmes de Hollywood, de blockbuster, etc. Tem equipes técnicas caríssimas, a produção é caríssima, etc. Aí você faz um joguinho lá com seus colegas professores e com uma verba restrita, nas horas vagas vai querer concorrer com a indústria de jogos, também não dá. Então, é difícil você ter um game educacional que realmente faça a diferença. Existem alguns ótimos exemplos, tá? Mas não dá para a gente contar que sempre vai conseguir isso. Tem colegas meus que investem nisso e desenvolvem jogos excepcionais aí para as áreas nas quais eles estão envolvidos. A outra possibilidade é o game na educação. É pegar jogos prontos, que os alunos já gostam, e colocar no contexto educacional. Que valeria a gente usar trechos de filmes ou filmes inteiros como mote para alguma atividade educacional. Aí você se aproveita de algo que já está pronto, pode criticar, porque nem tudo vai funcionar do jeito correto. Os filmes, por exemplo, nem sempre, na maioria das vezes, não retratam a história como de fato ela foi, você tem que fazer alguma crítica, etc. No jogo também, a física do jogo não é a física da física mesmo, então não dá para você achar que vai ser tudo fiel, mas dá para aproveitar como mote um game de sucesso dentro do contexto educacional. Tem estilos game que é um pouco diferente, eu já falei dos jogos sérios, né? Um jogo sério é um paradoxo, porque de fato ele não é jogo, né? Então é uma tecnologia de jogo ou elementos que se usam no design de jogo dentro de uma ferramenta, de uma atividade que de fato é educacional, ou é para reabilitação, ou é para alguma outra coisa em que você inclui elementos de jogos. Então, você pode incluir elementos de jogos numa atividade educacional, você estaria então gamificando a educação, e isso é muito mais viável do que desenvolver game educacional. Simuladores não são tecnicamente jogos também, mas envolvem como jogo mesmo. A gamificação, eu já falei. Mundos virtuais também é algo que vai e volta, né? Teve o seu auge, mas pode ser que agora volte com as redes sociais imersivas. São ambientes virtuais que as pessoas se transportam com seus avatares para esses mundos e interagem nesses mundos. E tem uma outra coisa que às vezes é pouco explorada, mas principalmente quem trabalhar com alunos da área de exatas pode explorar isso. Ou, mesmo que não seja a área de exatas, mas em que os alunos não tenham um certo traquejo para mexer com o computador, né? E hoje praticamente todos os jovens já chegam com esse traquejo em qualquer área, é o desenvolvimento dos jogos pelos próprios alunos. Tá? Porque se você desenvolver e colocar para ele vai comparar com os jogos de mercado aí e vai achar sem graça. Agora, se ele desenvolver, ele vai achar o máximo. Então, você pode pedir que eles mesmos desenvolvam e com isso eles aprendem fazendo. Tá? E quem sabe saem coisas interessantes podem ficar para o acervo aí, para as outras turmas. Tá? Bom, e usar a tecnologia de games na educação é uma possibilidade grande, porque as ferramentas, as tecnologias para a indústria de games estão evoluindo assim de uma forma muito rápida, porque movimentam recursos enormes, né? E com isso essas ferramentas podem ser aproveitadas para a área educacional, tá? Bom, eu vou pular essa parte aqui, que é do livro O que o videogame tem a nos ensinar, que fala sobre uma pesquisa em que pessoas que cresceram jogando e que agora estão no mercado como profissionais, que tipo de habilidades eles estão trazendo que não aprenderam na escola, aprenderam jogando. Né? E a mesma coisa dessa geração gamer também. Como o game, a geração game está mudando como se faz negócios hoje, né? Business. Então eles sabem como superar desafios, sabem lidar com o desconhecido, correr risco, estabelecer estratégia, sabem liderar e ser liderado. São coisas que se aprende jogando.
trabalhar em times, em equipes, etc. São todas habilidades importantes para o nosso dia, para a nossa realidade. Aqui é um rápido paralelo entre por que 2010 e 2017, porque foi o ano em que eu lancei a primeira versão da Educação Sem Distância, em 2017 foi a segunda edição. Aí eu peguei a Horizon Report, que eu cito nas duas edições, que é uma publicação que analisa, faz pesquisa sobre as tendências tecnológicas na educação, e vejam que em 7 anos algumas coisas mudaram, mas nem tanto. Então, de mobile computing para mobile learning foi um progresso importante. Conteúdos abertos, agora se fala em aprendizagem adaptativa também, que faz com que esses conteúdos abertos possam ser personalizados e costurados de tal maneira a que cada aluno tenha um caminho mais adequado ao seu perfil. Os LMS de nova geração, então, de realidade aumentada, a gente já está falando de internet das coisas, visualização de dados para inteligência artificial, interfaces naturais, são algumas das tendências, tá? Bom, eu tenho acho que 1 minuto só, mas falar rapidamente de mídia, porque mídia é tudo em educação, né? E mídia pode ser qualquer coisa. O meio é a mensagem, como dizia McLuhan, né? E a tecnologia, ela, na verdade, eu estou fazendo uma pergunta, ela molda a cultura, porque muitos falam, nossa, a tecnologia está mudando a forma como as pessoas são. Na verdade, é a cultura que molda a mídia. A mídia é fruto da nossa cultura. Então, vejam uma foto das pessoas lendo jornal, também não estão interagindo socialmente, assim como hoje as pessoas que estão lá no dispositivo móvel. E tem outras coisas que surgiram na tecnologia, mas não pegaram. Então, se a tecnologia pega, é porque era algo que, na verdade, as pessoas ansiavam de fato, né? Então, na verdade, o meio não é a mensagem. O meio tem que ser transparente na educação. O conteúdo e a mediação são mais importantes que a mídia em si. Então, não faz muito sentido você dizer, com realidade virtual a gente aprende melhor do que com lousa. Não sei, de repente pode ser que com lousa aprenda melhor, depende da metodologia. Então, a gente precisa saber qual é a metodologia, o propósito daquela metodologia, e aí você avaliar, sim, a relação custo-benefício das mídias e ver qual que melhor se adapta. Eu posso desenvolver uma atividade de aprendizagem ativa com lousa, sem problema. E posso fazer uma aula super passiva e distante usando realidade virtual. Então não é a mídia que vai interferir. Isso é até um livro famoso, No Significant Difference Phenomenon, do Thomas Russell. Ele comprovou que não há diferença significativa em se alterar as mídias. Tá? Então não faz sentido pesquisa do tipo, eu vou comparar se essa mídia é melhor que a outra. Tá? Ela é melhor ou pior dentro de um contexto. E esse contexto é a metodologia que você está usando. Tá? A mídia por si não tem como melhorar a aprendizagem, mas ela pode prejudicar se mal utilizada. Tá? Então, a mídia lousa cumpriu seu papel. Foi muito utilizada e já está comprovado que as pessoas aprendem anotando. Mas não adianta hoje você falar para anotar a lousa, porque vão fazer o que vocês estão fazendo. Eles vão fotografar a lousa. Então, você tem que adaptar, você tem que evoluir, porque a cultura evolui, você tem que usar outras formas. E outra questão que eu não concordo é você dar nomes para as modalidades baseadas em mídias. E-learning, web learning, amarrar a tecnologia a uma metodologia. A metodologia tem que ser desvinculada da tecnologia, mobile learning, etc. Tá? Educação presencial, educação à distância, tudo é educação. Tá? E é importante a gente também ter em mente os estudiosos e pedagogos que já falavam de coisas que são importantes hoje, mas o Vygotsky, que já falava da necessidade da interação, do socio-interacionismo, ele falava de mídia, a questão da mediação, tudo isso é muito atual hoje ainda. O Piaget, do qual o Papert foi discípulo, e que falava que a gente tem que construir conhecimento, não só adquirir. E o Papert mudou uma letrinha de construtivismo para construcionismo, que é a questão da mão na massa, que a gente faz muito hoje nos hackathons, por exemplo. Freire, a questão da visão crítica, da aprendizagem
mas de você saber ler o mundo também. Isso é importante hoje em dia com as fake news e tudo mais, a literacia, né, digital. As pessoas não basta saber mexer com tecnologia, as pessoas têm que saber ter habilidades críticas de uso dessa tecnologia, de produção de conteúdo também, não só de consumo de conteúdo. Então a gente tem que aprender também com o passado e não ficar de olho só no futuro. Tá? Bom, finalizando, pegando a palavra educação apenas a ação, que se fala muito em aprendizagem ativa, né? Um resumo do que a gente tem que prestar atenção daqui para frente com educação e tecnologia. Tá? Na interação, na hibridização, flexibilização, personalização, socialização, gamificação, motivação e eu fico por aqui.